me chamo Beatriz Souza da Silva, sou estudante de Engenharia Civil e eu tô indo para o quiz da matéria de Ciência e Tecnologia dos Materiais, né? E segunda parte, né? A primeira parte eu fiz um estudo de caso e agora vou estar respondendo ao quiz do tópico 6, né? Referente à presença do dia 25 de abril. Março, desculpa. Vamos para a pergunta de número 1. Um engenheiro civil observa que uma viga metálica, após a retirada de uma carga acidental, não apresenta qualquer flat residual. Qual região do diagrama tensão deformação descreve esse comportamento e qual a lei física que o governa? Do conceito de mola, esse daqui é a lei de Hooke. Porque se a viga ela não ficou torta e ela volta ao normal, ela só pode estar no regime elástico. E a regra que explica essa vontade de voltar ao estado original ou de forma proporcional é a lei de Hooke. Então, letra D. Questão número 2. O módulo de elasticidade é uma medida de rigidez do material. Se compararmos um aço estrutural com uma liga de alumínio, qual a conclusão correta para projetos de estruturas civis? A. O alumínio é mais rígido por ter um módulo menor. B. O aço é 3 vezes mais rígido, deformando menos sobre a mesma carga elástica. C. O aço atingirá o escoamento mais rápido por ser mais rígido. Ou D. Ambos terão a mesma deflexão se a seção transversal for igual. Eu acho que aqui é a B, porque o módulo de elasticidade ele mede a rigidez, né? E como o do aço é exatamente o triplo do alumínio, ele é 3 vezes mais rígido. Aí na prática isso significa que se a gente vai aplicar a mesma carga, o aço ele vai esticar ou deformar 3 vezes menos que o alumínio. Então, quanto maior o módulo, mais difícil é de deformar. Então, questão de verdadeiro ou falso. A tenacidade de um material, medida pelo ensaio de impacto Sharp, representa a capacidade do material de absorver energia apenas na região elástica? Não. Eu acredito que seja falso porque a tenacidade ela não se limita só na região elástica, né? Na verdade, ela é a capacidade total do material absorver energia até a ruptura. Isso inclui tanto a fase elástica quanto a fase plástica, que é aquela que o material deforma permanentemente, né? Aí no gráfico da tensão da deformação, a tenacidade é representada pela área total sobre a curva e não só pela parte inicial dela, né? Então é falso. Durante o ensaio de tração de uma barra de aço CA50, ocorre o fenômeno da estricção. O que isso sinaliza para o engenheiro? A. Que o material está se tornando mais resistente de forma uniforme. B. O início da instabilidade plástica e iminência de ruptura. C. O fim do regime elástico. D. Que o material atingiu sua máxima ductilidade. Essa analogia foi legal. Visualize o pescoço que se forma na barra de metal. É a estricção, né? Que se forma na barra. Aí, pro engenheiro, isso é um sinal de alerta máximo, né? Porque ele sinaliza a deformação, ou seja, ele deixou de ser uniforme, né? E o material ele entra numa instabilidade plástica. Aí, basicamente, a ruptura ela tá para acontecer a qualquer momento, né? Naquele ponto mais fino. Então, letra B. Em estruturas sujeitas a vibrações como pontes ferroviárias, o projeto deve considerar o limite de fadiga
O que caracteriza esse limite no gráfico SN para aços? A. A tensão máxima que o material suporta em um único ciclo de carga. B. O ponto onde a deformação plástica se torna visível a olho nu. C. A carga necessária para causar o escoamento instantâneo. Ou D. Uma tensão abaixo da qual o material suporta ciclos infinitos sem falhar. Eu acho que essa daqui é a letra D. Eu acho que é a letra D porque o limite de fadiga, ele é o porto seguro do aço, né? Daí no gráfico lá, ele representa o valor de tensão onde a curva fica na horizontal, né? E aí se a vibração da ponte ferroviária gerar tensão, né, abaixo do limite, o material ele vai, né, suportar ciclos infinitos, sem nunca quebrar. E é justamente isso que garante que a estrutura dure anos e anos, né? Então, letra D. O fenômeno de encruamento é causado por qual alteração microestrutural do material? A. Alinhamento perfeito de todos os átomos da rede cristalina. Transformação de uma fase líquida em sólida durante a deformação. Redução do número de defeitos pontuais no cristal. Aumento na densidade de discordâncias que impedem o movimento uma das outras. Porque o encruamento ele é o endurecimento pela deformação, né? Aí, microscopicamente, quanto mais a gente deforma o material, mais a gente cria discordâncias, igual a gente viu. Daí, elas vão se amontoando, né? E aí vão travando o movimento uma das outras, né? Então, letra D. Questão de número 7. Ao realizar um ensaio de dureza Brinell em campo, o engenheiro mede o diâmetro de uma calota esférica. Se o diâmetro for muito pequeno para uma carga padrão, o que isso indica? O material é muito dúctil e macio? Não. O ensaio foi inválido, pois a esfera deveria atravessar a peça? Não. O aço sofreu um processo de recozimento excessivo? Não. O material possui alta dureza, provavelmente alta resistência à tração? Sim. Porque a lógica aqui é bem visual, né? Se a gente pressiona uma esfera contra o aço, a marca que fica ela é muito pequena. Isso significa que o material ela vai sofrer uma resistência enorme à penetração. Eu acredito que seja D, porque o diâmetro pequeno é sinal de alta dureza. E aí, como a gente tinha visto, a dureza e a resistência à tração, elas andam juntas, né? Se o material é difícil de riscar ou amassar, ele também vai ser difícil de esticar até romper. Então, acredito que seja a letra D. Questão número 8. Verdadeiro ou falso? A ductilidade de um metal é influenciada pela temperatura, tendendo a diminuir significativamente em temperaturas abaixo de zero para aços de baixo carbono. Essa daqui é igual a questão do Alasca, né? Eu acho que é verdadeiro porque, igual a gente comentou nessa questão, o aço de baixo carbono, ele sofre com a temperatura, né? E aí, quando o clima ele tá muito frio, ele perde aquela capacidade de esticar, né? Que é a ductilidade. Aí ele fica quebradiço igual ao vidro. Aí é o fenômeno da transição dúctil frágil, né? No frio. Qual é a definição correta de coeficiente de Poisson? O inverso do módulo de elasticidade, a área sob a curva do diagrama tensão da formação, a razão negativa entre a deformação lateral e a deformação axial sob tração. Essa aqui vai ser a letra C, porque o
o coeficiente de Poisson, ele mede aquele efeito chiclete, né? Quando a gente estica uma barra, né, de igual tração axial, ela fica mais fina do lado, né? E a definição técnica é exatamente a, a razão, né? Quando ela afina e quanto ela estica. Então. E vamos para a última. A resiliência é uma propriedade importante para materiais que devem absorver energia sem sofrer danos permanentes, como molas de apoio de pontes. Onde ela é calculada no gráfico, inclinação da reta no regime elástico, área total sobre a curva até a ruptura, área sobre a curva apenas na região elástica, ou ponto exato do limite de resistência à tração. Quando a energia ela é devolvida, né, pelo material, é a área sobre a curva apenas na região elástica. Porque a resiliência é a capacidade do material absorver energia, né? E aí vai conseguir devolver sem ser descarregado totalmente. É exatamente igual uma mola, né? Tem que fazer. Diferente da tenacidade, que olha para o gráfico inteiro, a resiliência ela foca só na área sobre a curva da região elástica, né? Então, é a letra C. Bom, é isso. Eu gostei muito deste quiz, né? Eu acho muito bacana, inclusive, eu utilizei para outras matérias para estudar para a prova, então é muito interessante, é muito didático, né? No mais, eu acho que não tenho nenhuma contra proposta, né, para melhorar a matéria. Mas é isso. Tchau, tchau.